Volta aqui, visualizar. Aí. Amém. Ela tá entrando com o filho dela. Amém. Então vamos lá. Aê! Estou vendo seu caderno. Estou vendo a sua colinha. Vira a câmera agora. Só vira a câmera que vai dar tudo certo. Consegui! Glória a Deus, né? Aposto que foi o Virou Israel que fez isso por você. Israel. Aposto Agora que foi. Tem que ser esse garoto. O não foi? Salvador. Apareceu alguma coisa aí? Apareceu o braço. O braço de Israel. Tá aparecendo ele. Tá bom assim? Aí. Agora aí. Eu não consigo virar a câmera. Peraí, rapidinho. Como é que vira a câmera? Peraí, virou? É a internet. Tá aparecendo sua mão agora. A internet que tá lenta. Pessoal, na nossa live sempre é assim. A gente traz o tema, a gente traz alguns respaldos, mas também você participa, né? Você também é contribuinte da nossa transmissão. Você faz também sua pergunta. Você não entendeu determinado assunto? Você pode perguntar, você pode ter ter o comando também das perguntas, tá bom? Né? Protegendo a próxima geração. Eu quero trazer para vocês um texto básico, né? Um texto básico que está lá em Salmos 127, versículo 3 e versículo 3 a 5. Amém? Vamos lá. Ah, aqui. Conseguiu. Conseguimos. E aí, foi? Tô ouvindo sua voz. Não tá aparecendo ainda. Mas Não. tá rodando, mas vai aparecer. Amém? Então, enquanto vai aparecendo, eu vou ler o versículo que está em Salmo 127, 3 a 5. 3, versículo 5. Né? Que diz o seguinte: os filhos são heranças do Senhor. Um, os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que ele nos dá, como flecha na mão do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheio delas. Aqui a palavra de Deus nos chama de guerreiro. Por que ele nos chama de guerreiro? Porque nós temos que se comportar mesmo como guerreiro. Porque um guerreiro, ele não foge à luta. Né? Um guerreiro, ele está, né, para o que der e vier. Quando ele está perante uma batalha, ele usa as suas armas, né, todas as suas armas em prol do seu objetivo, né? Em prol, né, daquilo que ele foi confiado aí. E o Senhor nos chama de guerreiro, porque um guerreiro sabe muito bem manusear a flecha. E esse guerreiro específico é um guerreiro que manuseia a flecha. E o Senhor nos deu flechas nas mãos. Aqui em casa eu tenho duas filhas, a Débora e a Sara, que são as nossas flechas, entendeu? Mas Não como tá aparecendo. um líder, como um líder de departamento, como um pastor de criança, eu e a tia Gil, nós se preocupamos também com as flechas que são lançadas e não atingem o alvo. Muitas crianças que chegam até nós, elas vêm com muitos problemas, né? Problemas familiares, problemas com, com relacionamento, de relacionamento. E esses problemas, muitas vezes, geram uma, geram uma dificuldade, né? Esses problemas muitas vezes geram uma dificuldade de relacionamento com as outras pessoas.
E essas crianças, elas não têm o domínio de se proteger. Elas são imaturas ainda, elas não conseguem se cobrir sozinhas. A criança, ela é o termômetro do lar, amém? A criança é o termômetro do lar. Ela dá sinal de que algo está acontecendo, dá sinal de que é preciso olhar para ela, né? A criança, ela não consegue. Amém. A criança, ela não consegue identificar ataque maligno e reagir ao ataque maligno. Ela não consegue. Então, para isso, o Senhor nos confiou, né? Nos confiou essas crianças, né? Muitas vezes essa criança até tem um pai evangélico, tem uma mãe evangélica, mas um Peraí, vai pai e agora. uma mãe que não se atentou a, a essa luta espiritual, né? Essa luta espiritual, ela acontece, entendeu? Essa luta espiritual, ela é, assim, algo real. Mas muitos pais pensam que Satanás vai pegar leve com ela. Muitas vezes a pessoa pensa, Satanás vai pegar leve porque é uma criança. Não, ele vai lutar mesmo contra o seu filho, porque ele destruindo o seu filho, ele vai destruir você. Porque assim, eu falo como pai, né, meu amor? Como pai, eu prefiro que toque em mim do que tocar nas minhas filhas. Eu não pensaria duas vezes em entrar na frente de um bandido e defender minhas filhas. Eu não pensaria duas vezes. Devido ao quê? O grau de proteção que elas sentem, né, e que eu tenho para com elas, né? E a tia Gil também. Tia Gil é uma leoa. Quando fala das suas filhas, ela é uma leoa. E ela se preocupa muito, assim como eu. Nós nos preocupamos muito, né, com o bem-estar dela, com as necessidades espirituais dela, entendeu? Certa vez a gente estava, né, inclusive aqui mesmo, a gente estava, né, discutindo algo a respeito de relacionamentos, né? E ela pegou a gente falando sobre relacionamento, intimidade com Deus e tal. Eu estava conversando com ela, preocupada. Aí as meninas estavam brincando de um joguinho. Eu estava brincando de um joguinho, e esse joguinho é um joguinho de perguntas bíblicas. E a Sara, ela estava respondendo todas as perguntas. Tô vendo o pé aí, hein? E a Sara estava respondendo todas as perguntas. Oi, Kelly. Deus Tá abençoe. bom. Tá me vendo agora? Agora tô. Então tá bom. Ai, que sufoco. Mas graças a Deus que deu certo, né? Aí Amém. começou ela falando. Aí a Sara, ela respondeu as perguntas, ou seja, a palavra de ali foi um comprovante que a palavra de Deus não volta vazia. Porque muitas vezes a gente pensa que os nossos filhos não estão observando, não estão aprendendo, mas eles estão, É verdade. né? Eles vão usar aquele conteúdo, né, aquela vivência, no momento certo. Eu creio nisso, né? Nós precisamos nos preocupar em semear, porque uns plantam, uns regam e outros colhem. Entendeu? A gente tem que entender isso, né? Né, Kelly? Amém, pastor. Vai, Graça Kelly. e paz. Se Oi? apresenta aí, por favor. Se apresenta aí para nós. Então, boa noite para todos. Desculpa aí a demora, a enrolação. Estou no celular do meu filho mais velho, mas com muita alegria. Vocês vão escutar o cachorro latindo lá fora, as crianças brincando também, mas amém. Eu sou do Ministério Geracional, né, da comunidade evangélica em Madureira, do pastor Márcio Viana, né, pastora Gessimar. Eles mandam um abraço para todos vocês, né? E nós trabalhamos nesse ministério há muito tempo, né? Iniciamos justamente com essa visão, a visão de semear, né? Nós acreditamos que as palavras proferidas, elas são sementes, é uma semeadura. Toda vez que você libera uma palavra, né, dentro da esfera evangélica, né, quando a gente libera uma palavra de orientação,
né, para o ensinamento, todas essas palavras, elas são sementes, né? E essa semente, ela é lançada na fase da criança, a fase mais importante da vida do ser humano, que é a infância, né? A pastora Cláudia Guimarães, né, ela fez um livro que é intitulado assim, Pastoreando a geração, né, as próximas gerações. E ela fala justamente sobre isso, sobre a importância de lançar a semente, e geralmente essa semente, né, são as palavras nessa fase do desenvolvimento. Isso é importantíssimo, né, por como o pastor Marcelo falou agora há pouco. A palavra lançada, ela não volta vazia. A criança vai crescer, né? E a criança vai saber acionar as palavras no momento certo, né? Porque elas receberam essa semente. Então, eu acredito que a palavra é semente e a oração é a água que rega essa semente, né? Por isso que nós não podemos deixar de orar pelas próximas gerações, né? Por essa geração e pelas próximas. Amém? Amém. Olha só, viu? Por isso que eu insisti, pessoal, porque essa mulher é uma riqueza em forma de gente, né? Glória a Deus pela sua vida, Kelly. Né? É muito importante, né, Kelly, a gente se atentar a esse nível de preocupação, né? Porque não é um excesso, é a preocupação, né, do Senhor. Quando eu me preocupo com a próxima geração, é Deus se preocupando, entendeu? Porque muitas pessoas não acreditam, mas o principal esforço de Satanás atualmente é eliminar a próxima geração. É Nós verdade. vivemos em um campo de guerra, entendeu? E suas armas estão voltadas para a família. Então, se ele quer desestruturar a família, que o objetivo de Satanás é destruir a família, se ele quer destruir a família, ele ataca os nossos filhos, né? Nós somos pais. E assim, o que mais nos traz alegria são os nossos filhos. É Né? verdade. E ele vai tentar, de várias formas, fazer isso, vai tentar destruir. Né? Eu costumo dizer que nós estamos vivendo o período de Joquebede, o período que nós precisamos nos comportar como Joquebede. Joquebede foi uma mulher que se empenhou muito em salvar a próxima geração. Ela estava em um cativeiro, ela estava sendo mantida ali cárcere, mas o seu coração estava livre. O seu coração estava livre e ela queria que o seu filho se sentisse assim também, que a próxima geração se sentisse dessa forma, entendeu? Então ela fez de tudo para proteger a próxima geração, entendeu? E nós precisamos nos comportar assim, né? Entendendo que nós estamos vivendo em uma guerra e essa guerra não é brincadeira e os nossos filhos precisam se sentir protegidos, né? Agora, há uma preocupação também com aquelas crianças que não têm um pai como os nossos filhos, né? Não tem um pai como os nossos filhos. Então, essas crianças, quem vai proteger? Quem vai tomar conta dessas crianças? Quem vai se pôr na brecha, né? Um modo mais claro, dizer. Quem vai se colocar na brecha por elas? Entendeu? Aí é aquilo que a gente sabe, quem trabalha com libertação sabe muito bem, né, que o que é preciso. É preciso o quê? Nós adotarmos essa criança no mundo espiritual. É verdade. Né? Porque enquanto essa criança não for adotada no mundo espiritual, ela é um órfão espiritual. É verdade. Nós estamos vivendo um período onde o espírito de orfandade está à porta, está atacando, está, entendeu? Ceifando vidas mesmo. Então, quando nós batemos de frente contra esse espírito e assumimos essas crianças, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, né, tudo fica mais fácil. Eu comentei agora há pouco a respeito do projeto que vocês lá da igreja Kids, da comadinha lá, né? Que gracinha, Kelly, né? Conta para nós como foi essa visão, foi do Pastor Márcio, foi de você, foi sua, foi em conjunto, como é que foi? Explica mais sobre a comadinha. Então, pastor Marcelo, quando nós demos início, né, ao Ministério Geracional, o contexto era muito parecido com o contexto de muitas igrejas, né? Que tem muita criança para ministrar e poucos obreiros, né, se colocando para essa função. Então, eu lembro que lá atrás, mais ou menos há uns 12, 13 anos atrás, nós começamos, né, eu e a
a Cristine, a ministra Cristine, que hoje trabalha no Ministério de Missões. Ela tem um chamado para o México, mas ela começou o trabalho ministerial dela, as missões dela com as crianças no Ministério Geracional. Então, assim, a gente vivia aquele cenário de um trabalho direcionado para os adultos, né? E as crianças ficavam naquele meio, naquele ambiente, né? Que era um ambiente abençoador, mas não era direcionado para a linguagem delas, né? Então, nós começamos, Cristine e eu, né? Numa salinha bem pequenininha, e aos poucos os obreiros foram chegando, como a palavra de Deus fala, né? A seara é grande, mas poucos são os obreiros. Mas a palavra diz que nós devemos orar ao Deus da seara, porque Ele sabe que os obreiros Ele devem acrescentar. Então nós começamos a orar e começou a se aproximar outras ministras, né? A ministra Bel, Delane, né? E tantas outras, Bianca, Janaína, que é uma preciosidade no nosso ministério, né? E hoje nós temos um quadro com 12, 13 ministras na igreja e algumas ministras em treinamento, né? Então, assim, o trabalho da Comadinha foi acontecendo na medida que foi nos oferecendo espaço. E aí eu falo de um ministério que a gente realiza ali na Comad, né? Aqui em Madureira, é muito privilegiado, porque nós temos um pastor que tem uma visão geracional, né? Então, o pastor Marcos, o nosso pastor, ele investe nas próximas gerações, né? Então, investe assim, ele tem uma visão de excelência, e ele investe em excelência, né? Então, na medida que foi nos sendo oferecido esse investimento, esse material, esse espaço, nós começamos a ministrar as crianças na Comadinha. Então, hoje, né, claro, fora da pandemia, né? A gente está todo mundo aí de molho, né? Mas normalmente as crianças chegam, né? São recebidas com muita alegria. Nós oramos as crianças assim que elas entram na igrejinha, né? Porque a Comadinha é a igreja das crianças, um espaço, né, bom para as crianças, e que eu acredito, em nome de Jesus, que daqui a um tempo esse espaço vai ser pequeno, né? Porque nós queremos atender todas as crianças da comunidade, né? Não apenas da comunidade evangélica, né? E isso é muito importante. A gente tem que ampliar a nossa mente para atender toda a comunidade, né? A comunidade que está do lado de fora. Porque às vezes a gente concentra os nossos trabalhos só dentro da comunidade evangélica, né, para atender apenas os filhos dos evangélicos, dos cristãos que estão ali para também receber a palavra, né? Mas a gente tem que abranger esse atendimento, né? Então, eles chegam, eles são ungidos antes de entrar, nós começamos com muita celebração, né, com o louvor, tem o momento da palavra, com a ministração bem propícia, né, bem própria para a idade, para o entendimento da criança, né? E depois elas vão cada um para a sua sala, para o seu segmento. Nós trabalhamos hoje com berçário, EDI, né, maternal, jardim, primários e juniores, né, que são os pré-adolescentes. Então, quando chega lá para os 12 anos, a gente já entrega para o Ministério de Adolescentes da nossa igreja. Então, a gente trabalha nesse formato, né, procurando dar a excelência, né, que as crianças merecem, né, e também a excelência em forma de adoração ao Senhor, né? Mas, além da Comadinha, a gente tem outros trabalhos, né? Existe um trabalho geracional no sentido de abençoar as próximas gerações, ainda quando a mamãe está grávida, né? Então, o curso Mulheres Geradoras de Vidas, né? Que tem como base o livro da pastora Cláudia Guimarães, né? E com o consentimento dela, com a bênção dela, nós abrimos esse curso. E nós ali profetizamos, abençoamos, oramos e ministramos as mamães grávidas, né? Temos o projeto Igreja na Minha Casa, que é um projeto evangelístico, né? Que uma vez por mês nós sorteamos a casa de uma das crianças da igreja, da Comad,
E nós fazemos o culto da comadinha, a gente leva, né, para a casa dessa criança que, né, dentro da sua comunidade, ela convida outras crianças que não podem ir à igreja, né? Então, assim, nós trabalhamos nessa... Nós temos o RGI infantil, que é o retiro, né? O encontro com Deus, né? Que nós estivemos em Vitória para aprender, né, com a melhor equipe que nos ensinou a fazer esse encontro. A gente ainda está engatinhando, mas, assim, temos o encontro com Deus das crianças, onde as crianças aprendem um pouco mais, né, mergulham um pouco mais na presença do Senhor, passam ali 3 dias conosco, no mesmo formato de Vitória, né? Claro que a gente não tem o mesmo espaço, mas a gente chega lá, no mesmo formato, e tem sido bênção porque nós estamos colocando o nosso coração disponível. Eu acho que o mais importante é isso, nós termos o coração disponível para aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas, né? Essas crianças, elas precisam desse atendimento, desse olhar atento, né? Desse olhar sensível, que muitas vezes em casa elas não conseguem, né? Junto aos pais, essa escuta atenta. Eu falo para as ministras que nós precisamos aprender a ouvir as crianças, né? Porque elas falam tudo, elas não escondem nada. Por isso que é a melhor fase de semear a infância, né? Porque não tem... Eu costumo falar, né? Até no RGI, quando a gente ministra para os adultos, o adulto ele tem muita craquinha no coração, né? Tem muita coisa que esconde, que coloca debaixo do tapete. A criança não, a criança se abre, ela fala o que está sentindo, ela fala, sabe, dos conflitos que elas estão vivendo dentro de casa, elas falam como elas se sentem quando o pai e a mãe brigam e elas não sabem o que fazer, né? E ali a gente orienta, né? Entra no seu quarto, vai orar, começa a profetizar a palavra que elas receberam e que elas já conhecem, né? Que já está dentro delas. Então, assim, tem sido abençoador, né? Não é só não é só um ministério onde a gente ensina, né, onde a gente ministra, mas é um ministério onde nós somos muito ministrados também, né? E isso, assim, eu falo que eu estou com a melhor parte do rebanho. E é contagiante, né? Melhor fase é as crianças. Não, e assim, Melhor ministério. é contagiante. A gente, assim, vive, né, e acaba tendo experiências. Eu já fui em encontros de adultos, encontro face a face com Deus de adultos, ministrei também, e recebi numa porção. Mas quando eu vou no ministério, no Kids, eu recebo muito, porque devido a isso, eles são muito espontâneos, né, Kelly? São muito espontâneos. E ali também, quando a gente vai trabalhar libertação com eles, ou por interior com eles, a gente consegue sentir o pedido de ajuda, o pedido de socorro, né? Quando você falou aí que o projeto que vocês têm das grávidas, isso tem que ser uma realidade de toda a igreja, né? Eu falo muito isso no curso de libertação, né? Quando a mãe fica grávida, a primeira coisa que ela precisa ser, primeiro procedimento é passar pelo procedimento de libertação. Entendeu? Porque para a equipe de libertação Kids acompanhar essa gestação e orientar o papai e a mãe para que essa criança venha nascer num lar harmônico, num lar funcional. Entendeu? Porque quantos de nós não nascemos num lar disfuncional? Quantas crianças que vêm até nós que têm um lar totalmente disfuncional? Um pai e uma mãe, ou um pai e uma mãe que não se preocupa, né? E Satanás, ele precisa de 2 situações para atuar, ou uma ou outra. Ou ele atua na vida da pessoa por intermédio, por permissão de Deus, assim como Jó, ou por legalidades. E, querendo ou não, crianças dão muita legalidade. Né? A criança dá muita legalidade, por quê? Porque são muitos os atrativos, né? São muitos os atrativos para com essas crianças, né? Programa de TV, internet, jogos, desenhos, filmes, músicas. Então, tudo isso serve como Satanás
hipnotizam essas crianças e essas crianças acabam abrindo brechas, né, e dão legalidades. Então, se não são os professores, os orientadores a orientar a respeito do perigo espiritual, né, o que será dessas crianças, né? Será É dessas verdade. crianças, né? Porque Satanás ele não brinca de ser diabo, né? É Satanás verdade. não brinca com Satanás, ele ataca mesmo. Então, quando encontra um ministério como esse, né, um ministério que visa a preocupação da primeira geração, né, da geração, né, dessa próxima geração, quando o ministério se preocupa, tudo fica mais difícil para Satanás. Eu louvo a Deus pela vida da pastora G e do pastor Márcio, que abraçam vocês com essa visão, entendeu? Eu tenho liberdade para falar, porque são meus amigos, mas são pessoas com uma mente muito aberta para ministério infantil, uma mente muito aberta para a importância de gerações. Eu fazer um convite para o pastor Márcio, né? Vou tomar que ele aceite, porque é um homem muito profético. Ele tem É uma mente verdade. profética fora do sério. E, né, uma vez ele me falou uma coisa, a gente sentado na mesa almoçando, ele falou assim, pastor, Deus não nos vê como um indivíduo, ele nos vê como geração. Cara, aquilo ficou martelando na minha cabeça, e aí que ele foi me explicando, né, que quando Deus me vê, ele não vê só o Marcelo, ele vê o Marcelo, vê o Mara, vê a Sara, vê a Débora, vê meus netos, vê meus bisnetos. O objetivo de Deus não é só salvar a mim. É Seria muito verdade. egoísmo, né, Kelly? Seria muito egoísmo Deus olhar só para mim. Não, Deus está olhando para toda a minha geração, todas as minhas próximas gerações. Entendeu? E os pais precisam se atentar a isso. Eu aprendi da melhor forma e da melhor fonte, que foi o pastor Márcio que me ensinou isso. Eu carrego e ministro isso, porque isso só vem acrescentar a nossa preocupação para com as crianças. Entendeu? Né? É lógico que nem todo mundo pensa assim. Eu falei mais cedo, e nós estamos vivendo um reinado do espírito de orfandade. Nós estamos vivendo um reinado, uma realidade onde o espírito de orfandade está deitando cabelo, entendeu? Como diz aqui no Espírito Santo. Por quê? Porque ele encontra pessoas, né, crianças que nunca viram os pais, assim, tem os pais presentes, mas esses pais não são nada no mundo espiritual. São órfãos no mundo espiritual, entendeu? E quem vai adotar essas crianças? Qual é a preocupação, né, da igreja para com essas crianças? Porque muitas vezes, a gente vai visitar em certas igrejas e a gente percebe que o ministério infantil é apenas um depósito de criança. E isso é lastimável. Uma vez eu fui ministrar numa igreja grande, enorme, uma igreja muito abençoada, entendeu? Aqui em Vitória. Quando eu pedi para conhecer o Ministério Infantil, a menina não queria me apresentar o Ministério Infantil, as salas, o espaço físico, por vergonha. Eu tanto insisti que quando eu cheguei lá, era um porão debaixo da igreja, parecia um calabouço. Eu falei, misericórdia, você deixa essas crianças aqui, é um lugar úmido, fechado. Eu falei, gente, assim, a preciosidade da igreja está aqui dentro. Vocês estão colocando a preciosidade da igreja nesse lixo aqui, nesse lugar imundo, infecto aqui, nesse lugar, né? Não. Aí eu chamei a atenção dela e falei assim, não, eu não admito as crianças nesse lugar, nesse espaço, né? Por quê? Porque eu não vejo a criança, né, como a próxima geração, a geração, né, dos libertadores, entendeu? Né? Assim como né, a palavra de Deus nos fala, né? Samuel foi um grande libertador, né? Sim. Moisés foi um grande libertador. E nós estamos vivendo um período onde essas crianças, esses Moisés, precisam, né, ser protegidos. Né? Esses Isso. Samuéis, né, precisam ser ouvidos, entendeu? Vai, Kelly. É verdade, pastor. É muito interessante porque, assim, a gente pensa muito quando a gente fala de igreja, né, a gente fala de pastor e a gente fala de ovelhas. Mas a gente esquece que os cordeiros também fazem parte do rebanho. E esses cordeiros precisam ser pastoreados, né? Esses cordeiros, eles precisam ser acolhidos. Eles precisam também ouvir a palavra. Eles precisam, muitas vezes, de libertação, né? Esse acolhimento emocional, né?
Porque, assim, as crianças, elas precisam falar e elas precisam ser ouvidas, né? No mundo espiritual, a criança, ela pode se tornar muito vulnerável, né? Por quê? Por ser a parte mais sensível do rebanho. E se ela não tiver essa atenção, esse olhar atento, essa escuta atenta, Satanás, ele sabe que é por ali que ele pode entrar, né, e comprometer todo o crescimento, todo o desenvolvimento, né, todo o desenvolver saudável dessa criança. Então, aí é que vai a nossa atenção, de ver a criança como os cordeiros que fazem parte do rebanho. Né? Então, parece que algumas igrejas, né, por falta de entendimento, muitas vezes, por falta de revelação, né, por falta de investimento, né, muitas igrejas, né, elas deixam de receber essas crianças que vão apontar lá na frente, né, no futuro, em que formação, né, em que posicionamento. A criança que pode ser ministrada hoje debaixo da unção do Senhor, né, e que pode, quando chegar na vida adulta, como foi dito, né, trazer à tona toda a palavra que foi ministrada sobre a vida dela, o que ela vai ser quando chegar na vida adulta, se não tiver esse investimento? Eu lembro de um projeto, né, que foi lançado na rede social, que se chamava assim, foi em 2009, se eu não me engano, foi a pastora Cláudia Guimarães. Ela lançou esse projeto em 2009 e ela disse assim: toda criança precisa de pai. E a palavra pai, ela aparecia em acróstico, né? O P simbolizando proteção, P de pai, né? Proteção, o A de amor e o I de investimento. Então, toda criança precisa de pai, precisa de proteção, né? Quem é que vai proteger essas crianças, né? Porque assim, as crianças cujos pais não têm essa visão esclarecida do Evangelho, essas crianças vão ser acolhidas pela igreja, né? Essas crianças nós precisamos nos apresentar com essa proteção. Mas às vezes também é um erro a gente achar que a criança que está dentro das nossas igrejas está totalmente sendo protegidas. Muitas vezes os pais só estão levando os filhos para a igreja e não estão assumindo o papel de protetor. E aí essa criança também entra dentro desse contexto, né? Tá ali todo domingo, toda semana, tem igreja que tem trabalhos todos os dias. A criança está ali acompanhando os pais, mas não está recebendo a proteção da qual ela precisa. Toda criança precisa de amor, né? E quando a gente fala de amor, né, o maior referencial de amor que nós temos é o referencial de Jesus, né? E o amor de Jesus é um amor incondicional. O que nós vemos, muitas vezes, é que nós estamos condicionando o nosso amor ao bom comportamento da criança. Né? Eu te amo enquanto você for boazinha. Às vezes a criança não é boazinha, né? E quando faz uma traquinagem, quando faz uma bagunça, né? Poxa, agora meu pai não me ama mais, sabe? Isso é uma coisa básica, né? É um exemplo simples. Mas o nosso amor, ele não pode ser condicionado a... Claro, não é um amor sem limite, não é um amor sem disciplina, mas é um amor incondicional, deve ser incondicional. Toda criança precisa de investimento, né? E muitas vezes, como o senhor falou, dentro das nossas igrejas, não acontece esse investimento que a criança precisa, né? O investimento de uma sala arejada, né? Uma sala limpa para a criança, né? Para a criança ter prazer. Você não tem prazer no seu culto lá, quando você está no meio dos adultos, no seu templo, né? Com as cadeiras acolchoadas, né? Com o louvor, né? O louvor de excelência, né, com o melhor microfone. Por que as crianças também não podem receber esse investimento? Porque a criança vai para a igreja com o mesmo objetivo, né? A criança vai para a igreja com o mesmo objetivo. Eu quero adorar o Senhor, quero ter encontro com Deus. Mas por quê? Porque muitas vezes a igreja
quer que o comportamento da criança seja um comportamento de adulto. E nunca a criança vai se comportar como adulto, porque criança vai se comportar como criança. Criança vai pular, vai correr, vai gritar, É entendeu? Vai se verdade, esbarrar, é criança vai verdade, deixar o copo de água cair no chão, que é coisa de criança, é entendeu? verdade. E precisa entender isso. Quando a igreja se atenta a essa realidade, fica mais fácil. Fica mais fácil, a igreja fica mais apreciada pelas crianças, né? E a gente não pode deixar que isso fique só numa live. Isso precisa ser levado para dentro da igreja, né? Isso. Os líderes, eu convoco aí os líderes que estão ouvindo, né, assistindo, que se atente a isso, que a criança, o Ministério Infantil é um ministério que precisa muito de ajuda, mas também É, precisa muito de investimento. Esse investimento não é só o investimento financeiro, é investimento em educação, investimento em pessoal, entendeu? Existe essa preocupação, porque assim, muitas vezes o Ministério Infantil é um ministério que mais recebe pessoas incapacitadas. é Muitas verdade. vezes muitas vezes a pessoa quer trabalhar na igreja, aí o que, que a pessoa faz? Ah, vai para o Ministério Infantil. Mas Sabe que não vai fazer? preparou, não capacitou, né? Aí acha que lá vai ser a escola. Ela vai entrar em pânico, em É, crise. Eu só não entrei em crise porque eu tinha feito magistério, então eu já dominava, já dava aula e tudo. Agora a tia Gil ficou 8 anos para ir para o Ministério Infantil. Ela não queria sair da dança de jeito nenhum. Por quê? Porque ela não tinha domínio, ela não sabia como lidar, ela via aquilo, coisa do outro mundo. Mas quando ela começou a aprender, a viver, a experimentar as situações do Ministério Infantil, ficou mais fácil. Mas nem todo mundo tem essa é facilidade. Muitas verdade. vezes a pessoa é jogada de paraquedas no Ministério Infantil e estão em pânico agora, não É é? verdade, pastor, é verdade. É então interessante, né? Eu costumo dizer que a unção, ela é muito importante, né? A unção é muito importante, mas a unção sozinha, ela não se sustenta. Nós precisamos buscar, né, uma orientação de como fazer, né, até para encontrar essa excelência que Deus espera de nós, né? Então, assim, há um tempo atrás, vamos colocar assim, há uns 20 anos atrás, era muito complicado, né, você ter essa... Nós não tínhamos essa gama, né, de informação, nós não tínhamos tanta facilidade em buscas, em pesquisas, né, para ter suporte, até mesmo teórico, né, de como trabalhar com as crianças, de entender um pouco mais de como as crianças funcionam em cada fase do seu desenvolvimento. Hoje nós temos isso, né? Então, assim, é uma verdade, né, que nem todos os ministérios têm esse grau de investimento, né? Nem todos os ministérios têm o suporte que o nosso tem aqui, de um pastor que nos abençoa e que tem essa visão geracional. E isso realmente é uma verdade. Mas às vezes eu observo que tem muitas pessoas que se aproximam de um ministério infantil e também não buscam, né, se aperfeiçoar de alguma forma, com tanto material que nós temos por aí. Então, hoje nós não temos desculpa para isso, a não ser que você não tenha um chamado, né? Porque Verdade. também para você estar num lugar, estar num ambiente, né, só para cumprir um papel, né, só para falar, poxa, eu não vou ficar dentro da igreja sem fazer nada. As pessoas têm que me ver na atividade, né? E aí a gente entra no ativismo, mas nós não estamos necessariamente desenvolvendo o nosso chamado, desenvolvendo o nosso papel. Muitas vezes nós temos a unção, mas essa unção, ela também precisa ser aperfeiçoada, né? Através da oração, através da busca, mas através também de um suporte teórico. Nós precisamos apresentar a Deus a excelência que Ele espera de nós, né? Então, assim, o que a gente faz no ministério hoje, né, quando a pessoa se aproxima do ministério, pastora Kelly, eu quero participar do ministério geracional. Ok, vamos lá, se aproxime, se aproxime, né? Vamos ver o que a gente vai fazer.
E aí essa pessoa, ela fica 3 meses de experiência, né? Então ela vai observar todos os segmentos do ministério para se encontrar. Qual é a linguagem, né? Em qual a linguagem ela vai se encontrar, né? Qual é a linguagem que é mais facilitada para ela? Porque, assim, talvez ela tenha a linguagem para o público mais adolescente, né? E não tem essa linguagem para o maternal. Então, a gente tem que observar isso. Depois de 3 meses de experiência, a gente aproxima e fala assim, é isso que você quer? Vamos assinar sua carteira? Vamos assinar a carteira. Aí essa pessoa entra num treinamento, né? Eu me encontrei no maternal, então vamos fazer um treinamento específico para o maternal. Quem é o maternal, né? De que faixa, a que faixa etária comporta um maternal, né? Como o maternal desenvolve, qual a linguagem que precisa ser usada, qual é o tempo do foco atencional, né? São detalhes que a gente tem que observar. Para quê? Para que a nossa a administração alcance a sua função, né? O que a gente observa é que no mundo existe muita excelência. Hoje existe vídeos, né, didáticos para as crianças, e as pessoas que estão por trás na produção desses vídeos, eles estudam tudo. Eles se aprofundam em tudo. Como esse videozinho aqui, ele é para essa determinada faixa etária, né? Então, vamos lá. Como é que a criança desenvolve? Qual é a linguagem que ela usa? Né? Quais os brinquedos que ela gosta de usar? Então, lá fora, isso já acontece, né? Em todas as instâncias da sociedade. E dentro da igreja, por que a gente não pode buscar essa excelência também? Né? Então, não se acomodar, porque independente do espaço, independente do ambiente, independente do investimento que a gente recebe ou não, né, nós podemos ir atrás de materiais diferenciados, mostrar para essas crianças, né, dentro daquilo que da nossa atividade ministerial, mostrar que elas são importantes. Né? Porque se a gente for ver direitinho, elas não estão muito interessadas. Claro que o ambiente espaçoso, arejado, é importante, mas quando você chega com um material visual, né, de excelência, e apresenta o Senhor Jesus com aquele material, com aquela linguagem facilitada, né, com aquele prazer, com aquela, sabe, a criança recebe, e aí o ambiente físico, né, não tem tanta importância para ela, embora seja importante, né? Então, é a questão da gente não se acomodar e da gente não desanimar. Porque, às vezes, é desanimador. Nós temos aqui vários grupos, né? Nós gerenciamos 4 grupos onde nós damos curso 100% grátis no WhatsApp. E eu fico assim, as pessoas vieram para o grupo mal acostumadas, sabe? Chegavam no grupo e queria a aula pronta, mas eles pediam no sábado para ministrar no domingo, entendeu? Então nós cansamos de, assim, nós tiramos esse vício deles de quê? De querer tudo pronto. Querer tudo pronto. Então, o que a gente faz? A gente dá as orientações, mas eles têm que pesquisar, procurar recurso, desenvolver a aula, entendeu? Eu dou um curso, todo ano, eu dou pelo menos umas 2 vezes, o curso planejamento de aula, dinâmicas e didáticas, entendeu? É preciso ensinar os professores que você precisa também garimpar, porque você garimpando, você vai aprendendo, vai se capacitando, entendeu? Isso é muito importante a gente passar isso para, né, o corpo docente do Ministério Infantil, entendeu? O líder, né, ele tem uma equipe, ele não tem uma equipe, ele tem uma equipe, então ele precisa capacitar essa equipe, entendeu? Né? Veio uma perguntinha aqui, pessoal, vou deixar aberto para você fazer uma pergunta. Tem pergunta aí, meu irmão? Vou deixar aberto para você fazer pergunta, porque a live só tem 45 minutos, a gente está bem adiantado, bom? Né? Então você pode fazer sua pergunta.
tudo relacionado à proteção espiritual, entendeu? Foi lançada uma pergunta aqui para mim, né? A pessoa perguntou aqui pelo WhatsApp, o, pastor, o excesso de zelo é uma falta de proteção espiritual? O excesso de mimo, eu creio que ela está querendo dizer. Sim, o excesso de mimo, né, sim, é uma falta de proteção espiritual. Sabe por quê? Porque você mimando demais o teu filho, você vai dando muita liberdade para ele. E a palavra de Deus, lá em Provérbios, diz o seguinte: se a criança entrega a sua própria disciplina, vem envergonhar a mãe. E quando a criança, ela começa a se disciplinar, coisa boa não vai surgir. Por quê? Porque ela é imatura, entendeu? Ela não tem uma vivência como os pais. Por isso que Deus colocou os pais para gerenciar a disciplina dessa criança, entendeu? Porque se as crianças tivessem essa habilidade, não tinha necessidade dos pais, né? E corre o risco dessa criança que foi entregue à sua própria disciplina, né, corre o risco dela desenvolver a síndrome do reizinho, a síndrome da princesinha, entendeu? E a síndrome do reizinho, da princesinha, é perigoso porque é regida por um espírito maligno chamado espírito de rebeldia, entendeu? Então, essa criança começa a crescer, o espírito maligno começa a crescer na vida dessa criança, e daqui a pouco você não tem mais controle com ela. Você não tem mais controle. Então, assim, e toda a disciplina tem que ser regada com muito amor, entendeu? Muito amor, mas com muito temor, com muita firmeza, entendeu? Porque a criança, ela vem com todo o charminho, ela vem com as armas que ela tem, né? E ela acaba convencendo o papai e a mamãe que não, papai não me bate, não, papai não me deixa no cantinho da disciplina. Mas tem que fazer, tem que acontecer, entendeu? Porque a disciplina é difícil, demorada e dolorosa, mas é duradoura, é para a eternidade. Amém? A gente precisa entender isso, ok? Perguntas? Ainda não? Pode fazer sua pergunta, entendeu? Dá suas considerações aí sobre o tema, Kelly. Pastor, eu acompanho muito, né, o material daquele filósofo contemporâneo que é o Mário Sérgio Cortella, né? Tem muita coisa, né? E ele fala que a disciplina é a organização da liberdade. Olha que coisa maravilhosa que a gente pode trazer para dentro do nosso lar, né? A disciplina, ela não vem para cortar as asas. Não, a disciplina vem para ensinar o voo de forma correta e responsável. A questão é que quando a gente vê, né, a criança pequenininha fazendo biquinho, batendo pezinho, né, e querendo te manipular, porque a manipulação é algo que a criança domina, né, desde muito novo, né? Então, assim, nesse momento, realmente, nós precisamos aplicar uma disciplina correta, equilibrada, né? E como o pastor Marcelo falou, em amor, né? A disciplina, ela é uma forma de amar, ela é uma expressão de amor, né? Então, o que acontece é que muitos pais, baseados em como foram disciplinados, né? Alguns foram disciplinados com muito rigor, né? Com muita violência, e quando têm os seus filhos, eles falam o quê? Ah, eu não vou disciplinar da mesma forma. Então, deixam as crianças crescerem sem nenhum tipo de limite, né? E a falta de limite vem trazer a vergonha aos pais daqui a um tempo, né? Pessoal, peraí. Tá acabando o nosso tempo. Eu vou retomar com essa live. Pode ser? Pode ser. Vai cair. Tá caindo.